Que alegria estar aqui com vocês para poder falar de um dos livros mais absurdamente espetaculares que já foram publicados, em qualquer idioma que seja. A gente está falando de um autor que transcende a língua portuguesa, né? Ele acaba inclusive sendo reconhecido como um dos grandes mestres do século XX, apesar de quase não ter publicado nada durante a sua vida, né? A gente tem até algo interessante assim, para a gente pensar, né? Que eu como escritora fico às vezes me questionando isso, assim, né? Essa urgência de sair publicando o que eu escrevo, né? E aí se percebe que esse autor, ele esperou a vida inteira dele, publica praticamente o único livro que ele publicou em língua portuguesa é o Mensagem, né? Isso aqui não é o Mensagem inteiro, o Mensagem ele tem 30, 40 páginas. Isso aqui é outros livros junto, mas o Mensagem é o principal aqui. Isso aqui é um livretinho que ele publicou em 34 e ele morreria em 35 de cirrose, com 47 anos. Então, 47 anos ele morre, ele tinha publicado um único livro, né, que é o Mensagem. Então, ou seja, naquele momento, ele já era meio reconhecido como um grande nome, mas porque ele publicava coisas esparsas em revistas, e a galera já percebia que tinha alguma coisa diferenciada ali. Mas só tiveram a real dimensão da bomba atômica que esse cara era quando ele morre e começa a sair a sua obra começa a ser publicada, a sua obra inédita começa a ser publicada. Então ele é um escritor do modernismo português que começa de fato a repercutir na língua portuguesa, né, tanto em Portugal quanto aqui, a partir dos anos 40, né? Ou seja, anos depois dele ter morrido, que é quando começa a publicação da sua obra completa, né, à exceção do Mensagem, que tinha saído em 34. É um autor esquisitíssimo, acho que é um dos grandes favoritos assim, das aulas de literatura, eu acho. Na minha época era, assim, por conta dos heterônimos, essa loucura aí de criar um monte de versões dele próprio, né? Aí o poeta futurista, né? O poeta do campo, um poeta neo-árcade, então ficar brincando o ortônimo. Vocês lembram das aulas de literatura que falava dos heterônimos de Fernando Pessoa? Isso de alguma forma é fascinante, né? Não tem caso igual a esse no mundo, né? Até porque exige um grau de obsessão, né, para conseguir, não só, porque não era simplesmente uma questão de pseudônimo, de você criar poemas escritos assinando com outro nome, né? Era de você criar uma vida para esse poeta que assinava aquele poema, né? Então, cada um daqueles nomes que ele criava, né, tinha uma vida, tinha uma trajetória. Eles não, inclusive, eram estáticos. Então, não é porque... geralmente falam que o Álvaro de Campos, vocês lembram do Álvaro de Campos? Ele é colocado como poeta futurista, mas ele é futurista em um determinado momento inicial da produção dele. Depois ele vai abandonando isso e vai se tornando um poeta metafísico. Então, ou seja, a gente está falando de autores que ele cria, que têm vida própria, que têm uma trajetória, um momento de amadurecimento, de transformação, de mudança de rumos, como todo mundo tem. E aí ele cria de forma obsessiva vários eus, né? E ele não só cria historinhas de vida para esses personagens, mas inventa um estilo próprio para cada um desses personagens, se agarra a esse estilo, né? E vai se exercitando essa escrita, né, como se ele se multiplicasse em vários personagens, né? Isso exige um grau de obsessão que beira a patologia, inclusive. Tem muita gente que olha para a pessoa e fala, era uma pessoa transtornada, né? E eu lembro do meu professor lá na Unicamp falando, né, que a gente costuma associar a literatura com coisa saudável, leia, isso faz bem, né? Literatura faz bem, mas boa parte dos grandes escritores de todas as línguas eram figuras profundamente doentes, mas é de um grau de inadequação com a vida, de não cabe na vida, né? E aí a escrita se torna reveladora de processos muito humanos e muito profundos, mas é também reveladora de muito sofrimento, de muita angústia, né? O melhor amigo do Pessoa, né, um outro poeta importantíssimo de Portugal, né, o Mário de Sá Carneiro, se suicida, né, em 2016.
milhares de motivos a gente pode pensar isso, mas a gente, por conta dessas questões, dessa inadequação à vida e ao mesmo tempo, o Pessoa parece que ele encontra uma maneira de fazer isso sentido via literatura, né? Mas a cirrose dele tem que ver com alcoolismo, assim, então, com abuso de bebida alcoólica, então de alguma forma também tinha ali coisas que ele não conseguia controlar completamente, né? E aí a gente tem esse livro, O Mensagem. Desde os meus primeiros contatos com ele tem inúmeras passagens que eu fico olhando assim pro poema e falo, acho que eu não entendi nada. Mas tem alguns que eu falo, eu acho que eu entendi alguma coisa. E tem outros que não só eu entendi alguma coisa, mas caralho, isso aqui parece que é a palavra divina escrita, sabe? A forma como aquilo está colocado em palavras, né? Tem alguns momentos que ficaram muito famosos e que por ficarem muito famosos, a gente fica repetindo meio que sem se dar conta, né, do quão sofisticado é. O Mar Português, por exemplo, que é o poema mais famoso, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer ir passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Esse nele é que espelhou o céu, sabe? Então Deus deu ao mar o perigo e o abismo. Então um espaço de perdição, um espaço de riscos inúmeros, mas ao mesmo tempo espelhou o céu nele, né? Então o céu imenso, o céu que a gente coloca como esse lugar que é tão importante no Ocidente, né? Então a gente vai para o céu, a gente olha o céu, é um ponto muito importante para a gente pensar a nossa própria existência, né? Orienta a nossa existência. Então, nele é que espelhou o céu. Deus espelhou o céu no mar, né? Nesse mar conquistado por Portugal. Então, tem um pouco de grandiloquência ali, um pouco desse exagero. Mas esse exagero é muito interessante quando a gente também se dá conta que Portugal vive um momento de decadência enorme quando a pessoa vive, né? Então, o Portugal deixou há muitos séculos de ser uma grande potência a nível mundial. Ele ainda vive esse prenúncio de que esse grande momento de Portugal vai voltar à tona, né? E aí ele se propõe nesse livro a reescrever a história de Portugal, trazendo cada um dos nomes importantes que, segundo ele, né, construíram essa história, nomes que para nós às vezes dizem pouca coisa, né, mas é como se fosse dizendo, Tiradentes, né? Ele vai citar nome por nome, ele vai colocar esses personagens dentro dos poemas, muitas vezes ele vai colocar esses personagens falando em primeira pessoa, né? Esses reis, esses infantes, esses navegadores, né, que foram nomes centrais desse colonialismo, desse imperialismo português, né? E ele vai justamente tratar essas figuras como... ele vai dar uma dimensão de grandeza para essas figuras que acaba transcendendo essas próprias figuras e acaba falando da própria condição humana. Então, uma das coisas que eu gosto desse poema é que ele está falando de Portugal loucamente, mas em algum momento parece que já não é mais Portugal, parece que é algo em que a gente pode até se espelhar também, né? Eu lembro, por exemplo, de uma atividade que eu participei com uma grande amiga, a Sucena. Vocês conhecem a cantora Açucena? Das Bahias e a Cozinha Mineira? Uma banda de travestis, né? Não existe mais a banda, as duas, cada uma foi para o seu canto, a Raquel Virgínia e a Sucena. E aí a Sucena é uma das integrantes, e a gente dividiu uma mesa, falando de literatura e transgeneridade, né? E aí ela falou que o Mensagem a salvou, porque ela lia cada um desses poemas e parecia que esses poemas estavam falando da existência transgênera, né? Então, quando ela pega o Mar Português, né? E ela fala, né, por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar, e essa travessia desse mar, muitas vezes parece que é justamente essa própria transição, essa própria essa dificuldade, todos esses obstáculos pelos quais a gente vai passar para se afirmar quem a gente é. Né? E aí era um negócio belíssimo ouvi-la falar sobre isso. Como é que ela se apropriava desse poema e transformava em algo seu. Né? E nessa edição que eu tenho, que eu gosto muito, tem um texto inicial, uma nota preliminar do Pessoa, um apontamento que ele escreveu e que ele vai falar sobre 5 condições, né, para o entendimento, né, dos símbolos. Eu vou ler para vocês e a gente vai conversando um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso pode colaborar para abrir o caminho, né, para a gente se colocar diante desse texto, que é um texto muito enigmático, mas a gente se abrir para esses enigmas e perceber que eles também conseguem se comunicar com a gente. Né? Então ele vai falar de 5 condições, de 5 qualidades ou condições para que os símbolos sejam interpretados. A primeira é a simpatia. Ele fala, não direi a primeira em tempo, mas a primeira conforme vou citando, e cito por graus de simplicidade. Tem o intérprete que sentir simpatia pelo símbolo que se propõe interpretar. A atitude cauta, né, de cautela, a irônica, a deslocada, todas elas privam o intérprete da primeira condição para poder interpretar. Então, se você está diante de uma obra e você tem simpatia, uma simpatia prévia, né? Porque, por exemplo, ela tinha uma antipatia prévia, o colonizador, faz parte também, né? Às vezes a gente quer jogar uma pedra na obra, no autor, né? Então, às vezes a gente não tem essa disposição prévia, e nem tem que ter sempre, mas aqui são pontos que ele está colocando para a gente refletir também, né? Então ele fala sobre a simpatia como uma condição inicial. Para você conseguir interpretar algo, entender algo, você tem que adotar uma posição simpática para com aquela produção. A segunda é intuição. A simpatia pode auxiliar a intuição, se ela já existe, porém não criá-la. Por intuição se entende aquela espécie de entendimento com que se sente o que está além do símbolo sem que se veja. A intuição é foda, sabe? A gente está diante de um texto, né? A gente intui coisas e a gente vai trabalhar com essa intuição. Com isso que o texto desencadeia dentro da nossa cabeça. Né? A gente pode trabalhar essa intuição justamente para poder deixar que ela se desenvolva ou nos leve adiante ou faça com que a gente veja coisas que outras pessoas não veem diante daquele mesmo texto. Né? Então essa intuição é isso que a Açucena, por exemplo, faz com o Mar Português, quando ela vê ali algo como aquele texto está falando sobre transgeneridade, né? Entendem? Então nossa, isso aqui me fez pensar em tal coisa, sabe? Nos desafios que eu vivo, em tal e tal. Então, de alguma forma, essa intuição ela é importantíssima, porque a intuição não é tudo, sabe? Porque senão a gente lê qualquer coisa em qualquer coisa, né? A gente pode projetar qualquer coisa nos textos que estão diante de nós. Mas, então, a intuição é uma ferramenta valiosa, que aqui o Pessoa coloca como uma qualidade necessária para o entendimento, mas não basta. Né? Então, primeiro, a simpatia, uma posição. E a simpatia não é gostar do texto, é ser simpática com o texto, assim, ter uma predisposição para ouvir de forma aberta. Né? A intuição vai ajudar a gente a encontrar coisas ali também. A terceira é a inteligência. A inteligência analisa, decompõe, reconstrói noutro nível o símbolo. Tem, porém, que fazê-lo depois que, no fundo, é tudo o mesmo. Então, a inteligência, essa capacidade da gente desmontar aquele objeto, de ver as engrenagens, de olhar o funcionamento daquele texto de uma forma mais profunda, né? Então, ou seja, ele vai arquitetando 3 formas de a gente poder se aproximar desse texto. Não direi erudição, como poderia no exame dos símbolos. É o de relacionar no alto que está de acordo com a relação que está embaixo. Não poderá fazer isso se a simpatia não tiver lembrado essa relação, se a intuição não a estiver estabelecido. Então a inteligência de discursiva que naturalmente se tornará analógica e o símbolo poderá ser interpretado.
A quarta é a compreensão, entendendo por esta palavra o conhecimento de outras matérias, que permitam que o símbolo seja iluminado por várias luzes, relacionado com vários outros símbolos, pois que no fundo é tudo o mesmo. As coisas estão todas relacionadas. A gente separa em matérias, né, na escola, no cursinho, por uma questão didática, mas todas as matérias estão profundamente atravessadas umas pelas outras. E aí você tem um conhecimento amplo de vida, de outras questões, você tem um conhecimento do tempo no qual a obra foi produzida, das coisas sobre as quais ela versa, né? Essa compreensão, a inteligência sozinha não dá conta, né? A inteligência faz com que você veja coisas muito sofisticadas ali na obra, mas a inteligência ela tem que estar junto também desse leque de conhecimentos mais amplos, né? E aí a compreensão ela vai justamente ser isso, né? Esse momento em que você encaixa, né? Você vai encaixar história, geografia, literatura, língua portuguesa, né? A gente vai mexendo com várias áreas do saber, né? E percebendo como elas se complementam, né? E a quinta qualidade é menos definível. Direi talvez falando a uns que é a graça, falando a outros que é a mão do superior incógnito, falando a terceiros que é o conhecimento e conversação do santo anjo da guarda, entendendo cada uma destas coisas que são a mesma da maneira como as entendem aqueles que delas usam, falando ou escrevendo. Então, a quinta qualidade é algo meio indefinível, é a graça, tipo assim, é a visualização de uma verdade transcendental, né? É algo que você não consegue, é algo que acontece, né? E pode não acontecer. Então, a gente pode olhar, ficar ali olhando para o texto e achar o texto uma porcaria, né? Mas quando não acontece, essa conexão, quando você consegue visualizar algo, visualizar uma grande verdade a partir de coisas aparentemente banais, né? A Clarice Lispector faz muito disso, né? Nesse sentido de você intuir uma verdade maior a partir de algo banal, né? Uma barata que está passeando ali pelo quarto, né? Uma formiguinha andando pelo chão. Essa graça pode ser também essa epifania, talvez, assim, né? Então, esse momento em que você enxerga algo que ultrapassa a realidade concreta, que te conecta com outra instância da existência, né? E aí a gente vai ter, então, tudo isso, essas qualidades podem ser bastante úteis para a gente poder entender essa maneira como ele vai lidar com a história de Portugal. Porque é a história de Portugal, mas ao mesmo tempo vai para além da história de Portugal. Então, Pessoa está falando, né, sobre Portugal de uma forma nacionalista mística, transformando Portugal em algo maior e ao mesmo tempo diferente do que o Portugal concreto. O Portugal como uma ideia, né? A gente vai ter, então, o poema inicial, né, os brasões. A gente vai ter vários... O mensagem, ele se divide em vários momentos. Ele vai se dividir em um momento em que vai resgatar os grandes nomes dessas reis, dessas figuras imponentes do passado medieval, da luta de reconquista da Península Ibérica, dos mouros. Então, as batalhas envolvendo cristandade e mouros na Península Ibérica, que é colocada pelos portugueses como a luta de reconquista, né? A reconquista católica, cristã, mas os mouros não vão colocar com essa nomenclatura, não é? Entende? Quando a gente fala descoberta do Brasil ou invasão do Brasil, né? Se a gente está falando de descoberta do Brasil, está adotando o ponto de vista dos europeus, né? Do europeu, né? Mas vira e mexe a gente adota sem querer também essa nomenclatura europeia, mesmo para pensar a nossa própria história do Brasil, né? E aí aqui então ele vai nesse primeiro momento falar sobre esses primeiros reis que unificaram o reino português, que criaram isso que a gente entende hoje como esse reino português, que garantiram uma unidade política para esse território, uma unidade que é muito complexa. A gente não se dá conta do absurdo que é Portugal, na Península Ibérica, ter se tornado um reino autônomo. Por quê? A língua falada no norte, em cima de Portugal, ali na Espanha, em cima de Portugal, qual que é a língua falada ali? Não, galego-português na Idade Média. Agora.
É o galego. Galego e português era uma língua só na Idade Média. Né? A poesia galego-portuguesa dos trovadores, em determinado momento se diferencia em galego, falado ali no norte, na Galiza, a região ali do norte da Espanha, em cima de Portugal, e Portugal. São línguas muito parecidas. Eu fui para lá, eu fiz aquele caminho de Santiago de Compostela, vocês já ouviram falar? Aí eu fiz aquele caminho a pé, mas de Portugal, que é o caminho curtinho, que 5 dias, 100 quilômetros, 20 quilômetros por dia, e aí você chega lá. É divertido, assim, você vai passando por vilarejos, de repente uma igreja de 1300, é outra relação com história, né, quando a gente está num espaço como aquele, assim, é muito interessante. Mas eu conseguia conversar perfeitamente com eles em português. A única diferença era o G, a letra G para nós era X para eles, então é Jesus, Xerais, né, Gerais, aí fica Xerais, né? Então tudo que é G vira X, praticamente essa é a grande diferença. Acostumando com isso, você consegue conversar perfeitamente com eles. O que eu estou querendo dizer com isso? Não existe uma diferença linguística cultural suficiente para garantir que Portugal é um povo diferente do restante da Espanha. Dentro da Espanha tem uma língua que é quase igual ao português. E essa língua não conseguiu, essa região não conseguiu autonomia. Assim como os bascos não conseguiram, assim como os catalães não conseguiram. Então tem muitas línguas lá dentro da Espanha que não conseguiram a autonomia que Portugal tem. Então Portugal é um prodígio diplomático, é um prodígio de conseguir separação e a sua autonomia política dentro da Península Ibérica, sendo que os outros reinos ao redor não conseguiram, né? Então isso só é interessante já. Isso vem de bastante tempo atrás, né? Então a gente vai ter esses primeiros reis, né? Ele vai falar sobre cada um desses grandes nomes desse passado, lá de 1100 e pouco, antes de 1100 e pouco não, 1093, quando morre o Henrique de Borgonha, que é o rei que unifica, né, Portugal, a gente já vai ter essa história, então do século 1070, século XI? Né? Século XI. Mas eu vou ler o primeiro poema. Então vai ter um momento falando sobre esses reis medievais, vai ter um momento falando sobre a época das descobertas, a era das descobertas, a era das navegações, né? E descobertas pensando da perspectiva do português, colonizador, imperialista, porque eles estão descobrindo eles, não que esses territórios não eram ocupados, né, por outros povos. Eles estavam descobrindo um caminho para as Índias, eles estavam chegando no que ia se convencionar chamar de América. Vai ter um momento em que ele vai também falar sobre ele vai chamar dessa terceira parte de O Encoberto, né, que é justamente falando sobre esse futuro de Portugal, né? Então que Portugal meio que entra num declínio absurdo, né, após a morte de Dom Sebastião, né? Ocorre a unificação da Península Ibérica, né? Então Portugal passa a ser governado pela dinastia filipina da Espanha, e Portugal perde a autonomia até 1640, o Brasil fica inclusive como uma posse espanhola, e aí a gente vai ter essa transformação. E aí Portugal volta a ser autônomo, mas mesmo assim não recupera aquele esplendor que tinha possuído na era das navegações, né? E aí olha como é que começa o primeiro poema. A Europa, primeiro, né, os campos, primeiro os castelos. A Europa jaz posta nos cotovelos, de oriente a ocidente jaz fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. Então a gente tem aqui um mapa de Portugal, né? E aí ele está colocando a Europa jaz posta nos cotovelos, de oriente, então oriente a Rússia, a ocidente, então está nessa direção, né? Jaz fitando. Toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado. O direito é em ângulo disposto. Aquele, o esquerdo, diz Itália, onde é pousado.
Então, a botinha verde aqui, colocando a Itália geralmente como uma bota, ele está colocando como um cotovelo. Então, o cotovelo esquerdo é a Itália, este, né, o cotovelo direito, este diz Inglaterra, onde afastado a mão sustenta em que se apoia o rosto. E aí, ali em cima, no Reino Unido e Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, seria o outro cotovelo que ele está vendo, e aí ele está imaginando, inclusive, que esse cotovelo está apoiando o rosto. Né? Fita com o olhar, a Europa jaz posta nos cotovelos. Começa assim, fita com o olhar esfíngico e fatal, o Ocidente, futuro do passado. Então, a Europa fita o Ocidente, né, com o olhar esfíngico e fatal. O Ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Né? E aí ele imagina, então, Portugal como o rosto, né, que está olhando para o Ocidente. Então ele coloca dois cotovelos, e aí um cotovelo tá mais assim, e o rosto com que fita. Então Portugal olha para o Ocidente, o futuro do passado. Então o futuro do passado está a Terra Nova, né? A Terra Nova, as Américas, a América, né? E aí a gente então vai percebendo, né, esse olhar esfíngico e fatal da Europa. Olha o segundo poema, o das quinas. Os deuses vendem quando dão, compra-se a glória com desgraça. Ai dos felizes porque são só o que passa. Os deuses vendem quando dão. Como é que isso bate em vocês? Assim? O que vocês sentem quando ouvem isso? Os deuses vendem quando dão. A gente pode pensar que quando eles nos dão algo, eles nos dão um fardo pesadíssimo. Não. Vem de graça, mas o custo depois que isso vai te trazer é enorme. Né? Então os deuses, quando eles te colocam alguma coisa na sua vida, uma missão, né, aquilo se torna um fardo, um grande peso. Né? Essa frase é incrível. Né? Compra-se a glória com desgraça. Né? Então, a glória conquistada com custo de muita desgraça também, de muito sofrimento. Ai dos felizes porque são só o que passa. Aí algumas frases que vão lembrar um barroquismo assim, do Fernando Pessoa, vocês lembram daqueles trocadilhos, aquelas antíteses, aquela maneira de escrever toda enigmática que os barrocos tinham, né? Baste a quem baste o que lhe basta, o bastante de lhe bastar. Então, baste a quem baste o que lhe basta, ó, a quem baste o que lhe basta, baste o bastante de lhe bastar. É simples. Ou seja, ele está só dizendo que para quem é o suficiente o que tem, que seja suficiente o que essa pessoa tem. Né? A vida é breve, a alma é vasta, ter é tardar. Né? Ter posses, né, é de alguma forma também você ficar preso, é você ter que lidar com o peso que aquilo significa. Né? Então, ter é tardar, é demorar. Né? Foi com desgraça e com vileza que Deus ao Cristo o definiu. Assim o opôs à natureza e Filho o ungiu. Então, o primeiro é os campos. Né? O pessoal ele pega os brasões, né? Pega os símbolos de Portugal e vai decompondo e escrevendo poemas sobre cada um desses. Então, tem os campos, tem os castelos agora, né? E aí o primeiro dos castelos é um dos textos mais incríveis, absurdos que já foram escritos, assim, chama Ulisses. Né? Por que ele escreve esse poema? Existe um mito, uma lenda urbana que Portugal foi fundada por Ulisses, o herói grego. Né? Então, inclusive que o nome Lisboa antigamente era Ulissapona, em homenagem a Ulisses. Então, que a última viagem do Ulisses chega até Lisboa e aí ele funda Lisboa e ele acaba morrendo depois disso. É um mito, não tem nenhuma fonte histórica fidedigna, não importa. A história é tão bonita, é tão incrível que se torna realidade e é sobre isso o poema. Então, primeiro, Ulisses. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Então, o mito é o nada que é tudo. Esse é um nada, absolutamente nada,
mas que se torna algo incrível, muito maior do que qualquer coisa real, concreta, né? Este que por aqui aportou foi por não ser existindo. Foi por não ser existindo. Apesar de não existir, ele existiu. Apesar de ser completa mentira falar, ele foi existindo. Sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade, e a fecundá-la decorre embaixo, a vida, metade de nada morre. Então, este que por aqui aportou foi por não ser existindo, sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Né? Eu olho essa história, por exemplo, e fico pensando numa figura que é importantíssima para a gente pensar a história trans no Brasil, que é a Chica Manicongo. Já ouviram falar da Chica Manicongo? Tem uma música da Linda Quebrada sobre ela, né? Mas é uma figura que foi recuperada em documentos históricos da Inquisição como a primeira travesti que existiu nesse país. Em 1591 ela foi denunciada à Inquisição, era uma pessoa escravizada, existia como um homem, né? E foi denunciada à Inquisição porque vestia roupas que em Congo e Angola eram entendidas como roupas femininas. Então, um jeito de amarrar a roupa e de usar os panos que naqueles territórios era entendido como feminino. E aqui, ela importa esse jeito de se vestir e usa aqui, como ninguém estava catando nada, ninguém percebia nada, mas aí de repente tem um português que andou por aquelas terras e fala, ó, tá usando aqui roupa dos sodomitas. Sodomitas, que eram as figuras mais perseguidas pela igreja depois dos hereges naquele momento. E aí isso fica apagado por 4 séculos, e aí no comecinho desse século foi recuperado por historiadores, o finalzinho do século passado, na verdade, foi recuperado por historiadores, né, como a primeira travesti. A gente não tem a fala dela em momento algum. A gente nem sabe se ela queria ser chamada de Chica. Né? Está Francisco Manicongo no texto, na denúncia. Francisco é o nome que deram para ela, né? É o nome do colonizador. Manicongo é a região de onde ela vem. Né? E aí, quando chamaram ela, né, quando os historiadores colocam, essa talvez tenha sido a primeira travesti a existir no Brasil, o movimento das travestis fala, então, se ela é uma travesti, a gente tem que renomeá-la e dar um outro nome para ela, né? E cria toda uma lenda a respeito dessa figura como uma ancestral das travestis de hoje em dia. A gente não tem fonte documental nenhuma, a gente não sabe se ela queria ser chamada de Chico ou não importa, criamos a partir disso, entende? Esse é o nada que é tudo. Né? A gente vai inventando história pra gente, né? E por isso que isso aqui fala de Portugal. A gente pode agarrar isso aqui, as coisas da intuição que ele fala. A gente tem que trabalhar nossa intuição e se apropriando desses tilts que ele dá na linguagem para ver o quanto isso fala da própria existência humana, da nossa relação com o passado, da nossa relação com a nossa história, né? Da nossa relação com os grupos dos quais a gente faz parte. Né? Então, isso aqui acaba transcendendo. Né? E aí tem vários momentos assim, maravilhosos. Assim, né? Então, por exemplo, nessa fase, nesse momento ainda dos castelos, né? Vai ter o terceiro sobre o Conde Dom Henrique. Né, que justamente o Conde de Portugal até 93, até sua morte. Né, uma das primeiras figuras responsáveis pela criação desse território que vai se chamar de Portugal depois disso. Né? E aí ele vai dizer o seguinte sobre esse Dom Henrique. Todo começo é involuntário, Deus é o agente. O herói a si assiste, vário e inconsciente. O herói olha para si próprio, não, assiste pode significar 2 coisas, ajudar-se, eu assisti aquela pessoa de assistência, né? E assistir de olhar, né? Então assistir a televisão. Então Deus é quem age no começo, o começo é involuntário, o herói a si assiste, vário e inconsciente, ele não faz ideia do que ele está fazendo. A espada em tuas mãos achada, teu olhar desce. Então, o teu olhar desceu e viu a espada que estava nas suas mãos, que Deus colocou nas suas mãos. Que farei eu com esta espada? Ergueste-a e fez-se.
Ele não fazia ideia do que ele ia fazer com aquela espada. Ele ergueu a espada, aconteceu. Deus é o agente. E aí, porque muitas vezes a gente quer fazer a mudança, quer fazer a transformação, a gente não faz ideia de como. E a coisa acontece, de repente, por um ato involuntário, um ato que a gente não tinha nem percebido da importância que aquilo poderia ter. Não sei, para mim, esses versos são... Vocês acham legal isso aqui? Porque isso aqui parece muito bonito, assim, é algo assustador. Assim, eu olho e falo, isso aqui é muito interessante. Deixa eu pegar um outro momento... Uma coisa que vale a pena vocês fazerem quando vocês estiverem estudando o livro, cada um desses nomes com que ele nomeia, né, os trechinhos de poemas, então, Conde Dom Henrique, Dona Tareja, Afonso Henriques, Dom Diniz, dá um Google nesses nomes, vai na Wikipédia, e aí você vê lá o período em que essas figuras governaram, né, vê a nota do lado do livro, do poema, uma frasezinha que seja para você entender qual a importância, como é que essa figura entra para a história de Portugal. Né? Então, o que essa figura fez de notável, né, de forma sintética, anota de forma sintética, para que você entenda do que ele está falando, por que ele está trazendo essa figura para dentro desse poema. Né? E aí, então, essa primeira parte, né, chamada, né, do brasão, né, ela vai ter bastante dessas figuras históricas. A segunda parte chama Mar Português. O poema Mar Português ele é um dos poemas dessa segunda parte que tem o mesmo nome. Mas antes de eu falar do Mar Português, eu queria falar do O Mostrengo. E aí a gente tem que se acostumar também com o português de Portugal. Então lá não é monstro, é mostrengo, é um monstrengo. Em português, aqui no Brasil a gente fala mais monstrengo, né? Alguém fala mostrengo? Vocês já ouviram essa palavra? Já conheciam? Monstrengo? Não? Monstrengo. Então, esse monstrengo. Todo mundo fala monstrengo aqui. Não, que às vezes eu descubro que eu falo assim e outras pessoas... Né? Porque o dicionário brasileiro é muito conservador, não tem a palavra viado no dicionário, também não tem emperequetada, pelo mesmo motivo. Sabe? Então eles têm que ter essa fixação com uma palavra que é certa e as outras variantes ignoram e tratam como erradas. Então, mostrengo. Muitas palavras a gente vai estranhar porque Portugal escreve de outra forma, às vezes tem outro sentido lá. Né? E o mostrengo fala do Cabo das Tormentas. Vocês lembram dessa história do Cabo das Tormentas? Na história das navegações? Né? Então, esse espaço ali no sul da África, que supostamente... teriam monstros, né? Acabaria o mundo, E aí, passar além do bojador, para passar além do bojador tem que passar além da dor, né? O Camões coloca nos Lusíadas. Né? Que ele está falando justamente sobre a conquista do Cabo das Tormentas, que se torna depois Cabo da Boa Esperança, Cabo da Boa Esperança. Quando passam por lá, conseguem passar por lá, justamente se torna o Cabo da Boa Esperança. E aí, o pessoa ele imagina o mostrengo, né, ali no Cabo da Boa Esperança e um diálogo com o rei Dom João II, que era o rei de Portugal naquele momento. O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou 3 vezes a chiar, e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse, tremendo: eu, rei Dom João II. Então o mostrengo fala: quem ousou me importunar? Eu, rei Dom João II, el rei, né, que é a forma antiga, tradicional em Portugal, de se falar o rei, né, o rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço, de quem as quilhas que vejo e ouço, disse o mostrengo e rodou 3 vezes. 3 vezes rodou imundo e grosso, quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me visse, e escorro os medos do mar sem fundo. E o homem do leme tremeu e disse: eu, rei Dom João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu. Esse rei está cagando de medo. Ele está diante de um maior desafio, da coisa mais absurda que ele já viu na vida dele. Ele tira a mão do leme e ele volta a pegar. Né? Lembra? Deus é o agente.
o começo é involuntário, né? Então a coisa que vai acontecer, né? A gente vai fazer sem consciência alguma de que a gente está fazendo uma coisa grandiosa. A gente tiver noção que a gente está fazendo alguma coisa grandiosa, não está fazendo bosta nenhuma, sabe? Então, 3 vezes ao leme as repreendeu, e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui ao leme sou mais do que eu. Sou um povo que quer, porque em Portugal se fala quer, né? Não é quer, né? Sobretudo no norte de Portugal, eles escreverem, né? É muito engraçado isso, assim. Que queres beber, né? Falavam lá para mim no Porto. O que você quer beber, né? Aqui a gente tira o R final e lá eles colocam o E no final. Então, beber, o que você quer beber? Lá, bebere. Sou um povo que quer o mar que é teu, e mais que o mostrengo que minha alma teme, então que a minha alma teme, e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme de el-rei Dom João II. Então não é o rei que está lá, mas é o marinheiro, o navegante, o capitão, né, que está sob as ordens do rei e que se entende como empossado, né, da autoridade do rei, e que com essa autoridade ele enfrenta um mostrengo, né, e ele cala o mostrengo. Então, eu acho muito bonita essa imagem, assim, do 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu, né? Assim como aquele herói que olha para a espada e não sabe, o que eu faço com isso aqui? Aí ele ergue e fez-se, né? Vários desses poemas vão estar justamente abordando, né, sobre esses grandes dilemas, né, diante dos obstáculos que se colocam para nós. Então, a dúvida, a insegurança, essas motivações maiores que nos levam e que a gente não entende, mas a gente vai seguindo, a gente vai fazendo, até que alguma coisa faça sentido. Né? Tem um momento que ele vai falar dos Colombos, né? Porque o Colombo chega antes na América, né? Mas ele vai ter um lugar, ele vai ser meio descartado, né, pela pessoa. Né? Olha o que ele vai falar, os Colombos. Outros haverão de ter o que houvermos de perder. Outros poderão achar o que no nosso encontrar foi achado ou não achado segundo o destino dado. Mas o que a eles não toca é a magia que evoca o longe e faz dele história. Né? Então, existe uma magia que toca e transforma esse feito em algo que transcende os tempos. Né? O longe e que faz dele história. Né? E por isso, a sua glória, os Colombos, então não é um Colombo só, os Colombos são os aproveitadores, os oportunistas, né? Que pegaram a carona, encontraram alguma coisa antes, né? Mas ele está colocando aqui como oportunistas que estão tentando roubar, né? Surfar na onda dos portugueses. É um delírio de grandeza gigante, que é absurdo, né? Mas é um delírio que transcende também a coisa de Portugal. E muita outra coisa pode ser vista por meio desses poemas. A gente pode se apropriar desses poemas e transformá-los em coisa nossa. Né? Então, o longe e faz dele história, e por isso a sua glória é justa auréola dada por uma luz emprestada. Então você fez uma coisa da hora pra caramba, mas é de uma luz emprestada. Você tomou uma luz emprestada dos portugueses. Né? Eu queria falar um pouquinho desse final. Então, a gente vai ter a parte do encoberto, né? Que é justamente o que é o sebastianismo. Né? Dom Sebastião é esse rei, um rei muito jovem, mas que tinha um modo muito bélico, né? E ele queria ser um grande conquistador, e ele entra numas batalhas perdidas e absurdas, suicidas, e acaba desaparecendo em uma dessas batalhas, a Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, no atual Marrocos. Inclusive, quando teve na Copa masculina do ano passado, encontro Portugal-Marrocos, tinha um monte de embates ali, né? Marrocos tem um monte de embate com Portugal e Espanha, que foram superadas por Marrocos. Depois Marrocos perde para a França, que era uma das colonizadoras, Cousin também, mas ganhou. Mas a gente estava torcendo ali pelo Davi, né? O Davi e aí
E o Sebastião morre, então, em Alcácer Quibir, ali no finzinho do século XVI, 1578, se eu não me engano, e ele desaparece, o corpo dele nunca é encontrado, e cria-se uma lenda de que ele não morreu e que ele voltará. Ele é o rei encoberto. Ele voltará e reconduzirá Portugal ao seu esplendor. E tem culto de sebastianismo aqui no Brasil. Minha namorada é do Pará, e ela falou que lá no Pará tem um grande culto ao sebastianismo, assim, que virou um negócio popular. Assim. E aí vai ter várias figuras que vão ser meio que profetas dessa volta do encoberto. O Padre Vieira, por exemplo, é uma das figuras que acredita piamente nisso. Ele vai ser denunciado à Inquisição por heresia por conta disso. Esse padre foi denunciado para a Inquisição, porque ele era um pé no saco da galera. ele lutava para que a Inquisição parasse de perseguir cristãos novos. Os cristãos novos eram perseguidos pela Inquisição porque, se eles fossem condenados, a Inquisição podia se apropriar dos bens. Então era muito útil, tanto para o governo quanto para a Inquisição. Ganhava uns dinheirinhos de graça ali, né? Só que com isso afugentava essa classe rica, né, que tinha um passado religioso não tão puro, que cristão novo é alguém que foi recentemente convertido ao cristianismo, e essa figura era vista com permanente desconfiança, sobretudo ali nos países da Península Ibérica. Foram mortos brutalmente, foram perseguidos brutalmente na Península Ibérica, né? E o Padre Vieira lutava, falava que isso aqui é contra o nosso próprio Estado, o governo, né? O país, a nação portuguesa perde com isso, né? É melhor que essas figuras estejam próximas de nós para que a gente possa convertê-los, né? Do que a gente sair se apropriando do dinheiro deles e eles fugindo, né? E deixando a gente numa situação cada vez pior, em crise econômica, né? E aí ele enfrentava os poderosos. Ele chegou a ser uma espécie de diplomata, né, um conselheiro real. O Antônio Vieira era uma figura importantíssima. E o Pessoa, não só como um político, mas também como um escritor, uma figura, um dos grandes nomes da expressividade da língua portuguesa, né? E o Pessoa vai reconhecê-lo dessa forma. Ele não olhava para o Camões da mesma maneira. Ele olhava para o Camões e falava, o Lusíadas é da hora, mas o Camões da lírica, alma minha gentil que te partiste, ele achava uma piada e falava, isso aqui é cópia do Petrarca da Itália, não fez nada novo, né? Um plagiador. Então ele tinha opiniões fortes, mas o Vieira ele gostava muito. E aí então vai ter essa coisa do encoberto. E isso vai criar uma grande mística que sobrevive meio que como parte da cultura portuguesa. As pessoas podem acreditar ou não, assim, pode acreditar meio de zoeiro ou não, mas é parte da cultura, sabe? Se torna um elemento da cultura, da história. E aí essa terceira parte vai falar sobre isso, esse prenúncio de que Portugal vai se tornar novamente uma potência, né? E que a gente pode de alguma forma hoje olhar para esse livro, olhar para a própria existência do Pessoa e pensar que ele foi um pouco a maneira com que Portugal volta a ser uma potência, sabe? Porque é uma figura que realmente transcende nacionalidade, língua. Olha então esse primeiro, sobre o Dom Sebastião, que é esse rei que morreu na Batalha de Alcácer Quibir. Esperai, caí no areal e na hora adversa, que Deus concede aos seus para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Que importa o areal e a morte, a desventura, se com Deus me guardei, é o que eu me sonhei, que eterno dura, é esse que regressarei. Né? Então, meu corpo, não importa, estarei com Deus, né? Se com Deus me guardei, é o que eu sonhei que eterno dura, é esse que regressarei, né? É isso que eu vou me tornar, né? Que importa, é isso que vai importar, né? Então, e aí vai ter outros momentos, são textos muito mais enigmáticos. Deixa eu ler o último trechinho, né, do livro, para a gente discutir aqui um pouquinho. Então, escrevo meu livro à beira-mágoa, meu coração não tem que ter. Tenho meus olhos quentes de água, só tu, Senhor, me dás viver. Só te sentir e te pensar, meus dias vácuos enche e doura. Mas quando quererás voltar? Quando é o rei? Quando é a hora?
Quando virás a ser o Cristo, de a quem morreu o falso Deus, e a despertar do mal que existo, a nova terra e os novos céus? Quando virás, ó encoberto, sonho das eras português, tornar-me mais que o sopro incerto de um grande anseio que Deus fez? Ah, quando quererás, voltando, fazer minha esperança amor, da névoa e da saudade, quando? Quando meu sonho e meu Senhor? Então, justamente esse momento dessas perguntas, dessa figura que está tentando... não era esse o último momento, não, é porque estava estranhando. Né? Mas são perguntas que ele vai lançando para tentar, essas súplicas, né, de tentar entender quando é que é o momento. Né? Quando é que vai acontecer? Né? Eu acredito nessa profecia. Né? Quando é que ela vai acontecer? E aí, o último texto de fato. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra define com perfil e ser este fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fátuo encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem, que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. Eu não sei se deu para ajudar vocês se aproximarem, sentirem esse livro como menos... A minha ideia hoje era justamente fazer com que vocês perdessem o medo desse livro. Né? Com que vocês se vissem nesse livro, né? Lessem, imaginando, olhando a beleza desses versos, e sentindo que elas estão falando de vocês, sentindo que elas estão falando das histórias que vocês conhecem. Quero que vocês consigam botar em ação os repertórios que vocês trazem de vida. Então, quero convidar vocês a ter uma atitude simpática com esse livrinho, né? Aí para vocês usarem a intuição de vocês, né? Usarem essa compreensão, né? Usarem a inteligência que vocês possuem para tentar desmontar e entender as engrenagens, as mensagens subliminares, não é de forma derradeira. Esse é um livro que ele vai se reinventando com os tempos, né? Que ele sempre pede novas leituras. A gente nunca vai estar satisfeito com o que a gente conseguiu entender desse livro. E aí, então, esse livro está sempre nos desafiando, né? E esse desafio é bom, sabe? É bom que a gente esteja diante de algo que a gente não consegue compreender completamente. Né? Não é algo... se a gente acha que entendeu algo perfeitamente, a gente entendeu errado. Né? A coisa está sempre se transformando. E a gente está se transformando e vendo outras coisas naquele mesmo objeto. Então, e esse livro é um desses exemplos máximos disso tudo. Né? Então, quero que vocês pensem nessas 5 qualidades que ele falou, da simpatia, da intuição, da inteligência, da compreensão e desse estalo, né? Dessa talvez epifania que pode fazer com que vocês entrem ou não nessa obra, pode fazer com que vocês a odeiem ou que vocês queiram citá-la, decorar os poemas e levar para a vida de vocês a partir daí. E são alguns exemplos de poemas que eu li aqui para vocês, mas tem outros, né, que são tão bons quanto, assim, sabe? É tudo muito, muito sofisticado. São jogos de palavras, E essa parte do mar português, o mar português, né? O mar salgado, né? Porque parece assim uma redundância. Parece... Eu senti o gosto da lágrima. Então, parece uma redundância. Nossa, olha só, lembra na aula de português da redundância? Que é um uso... O conceptismo que você também citou quando estava explicando. Sim. Basta bastante. Só que a redundância aqui é uma redundância poética, né? É uma redundância, um efeito... Ele está colocando justamente que o sal desse mar é a lágrima de Portugal, tanto que esse povo chorou. É terrível. Né? É muito exagero, porque esse país nanico, imagina, salgou todo o mar do planeta. A língua é uma construção coletiva. Pensar, por exemplo, no caso do Guimarães Rosa. O Guimarães, para escrever daquele jeito todo loucão dele lá, do sertanejo mineiro, imagina quantas gerações de analfabetos não foram necessários para produzir um português como aquele. Um português que arrebenta com as normas do português normativo, que reinventa o tempo inteiro palavras, que não conhece fixidez, não tem um jeito certo de falar, né?
Eu acho que é assim que a palavra é falada, sabe? Aí a gente vai mudando a palavra o tempo inteiro, né? Problema, a gente já você ouve, só como não tem uma forma fixa, escrita, a língua escrita ela é conservadora, ela conserva a coisa, ela meio que obriga as pessoas, visualmente elas têm um padrão que elas seguem, aí a língua fica mais estática. Onde a língua escrita não é muito comum, a língua vira uma loucura, assim, né? E aí, quantas gerações de gente analfabeta criando palavras o tempo inteiro, inventando um jeito de falar que é surpreendente para quem não é daquela região, foram necessárias para que ele se inspirasse naquilo e criasse o Grande Sertão Veredas. Aquilo não é dele. Bom, gente, eu vou precisar correr agora que eu vou dar outra aula daqui a pouquinho. Que alegria estar aqui com vocês. Espero que tenha valido a pena, feito sentido. Espero que tenha aproximado vocês desse livrinho esquisito aqui do Pessoa. Que vocês se sintam que essa literatura só faz sentido se a gente se apropriar dela. A gente sentir que, isso aqui foi... Então, e a gente não quer, o que o Pessoa quis com o livro, o problema dele. Agora, o que a gente quer fazer com esse rolê, sabe?